Nesta edição do Paracatu Rural, confira: mercado do café tem realização de lucros e movimentos de alta na segunda semana de agosto e possibilidade de agravamento da pandemia é um dos motivos, segundo agente autônomo de investimentos. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e ainda estamos com o nosso site paracaturural.com esperando por você. Eu volto já já. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Desde o plantio até o café chegar à mesa, o grão percorre um longo caminho. De acordo com o Jornal do Café, são muitos os fatores que influenciam o preço que se paga pela mercadoria na gôndola, como o câmbio em alta, o aumento nos custos de insumos e o volume da safra também. O clima e a continuação da pandemia são outros fatores. Segundo um estudo feito pela Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, no período de dezembro de 2020 até julho deste ano, o valor pago pela matéria-prima está em média 82% mais caro. Porém, nas prateleiras dos supermercados, o reajuste de preço do café atingiu a média de 15,9% para o mesmo período, porcentagem muito abaixo dos 57% de aumento na média dos produtos considerados básicos, como leite, arroz, óleo de soja e feijão. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, disse que a segunda semana do mês de agosto teve realização de lucros e movimentos de alta para o mercado do café, depois da queda forte na primeira semana do mês. A possibilidade de agravamento da pandemia é um dos motivos. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020, trabalhando como agente autônomo da corretora Terra Investimentos, representando a corretora aqui no Cerrado Mineiro. Bom, vamos falar um pouco aí como trabalhou o mercado na semana que passou, né? Dia 13/8, sexta-feira 13, e foi exatamente uma sexta-feira 13 para o café, com realização de lucros. Vou explicar o motivo já, e depois um movimento ao longo da semana que trabalhou em alta. Também vou explicar os motivos também, mas na sexta-feira ele entrou em realização de lucros e fechando com 185,75 385 pontos de queda no café dezembro, que agora é o mais líquido. O setembro fechou a 182,75 com 380 pontos de baixa, 182,75. Então os 2 meses importantes, pelo menos fechou acima da casa. O setembro acima dos 180 e os dezembro acima dos 183 mais ou menos. Então ele não pode perder 183 aí o dezembro, tá? Ele se tornou agora um suporte, podemos dizer assim. 182, 182,5, vamos lá. Que é onde fechou a média móvel, né, exponencial de 21 dias, rompendo para baixo, e aí leva o mercado novamente para o suporte que trabalhou nas últimas semana passada, na retrasada, né, a 175 centos por libra-peso. O dólar fechou a R$ 5,24,60 na sexta-feira, dia 13. Durante a semana o mercado trabalhou em alta, boa alta. Na segunda-feira fechou com alta de 1,90%, buscou suporte no 175, não conseguiu romper, o mercado começou a andar, subir e bem, né? Tinha fechado a 1,79, fechou com 300 de alta na segunda-feira, terça-feira subiu mais 1,5%, na quarta-feira mais 1%, na quinta-feira mais 1,39%, então quer dizer, foi uma alta aí bem interessante, né? Da mínima para a máxima, né? O mercado subiu, foi de 1,75 para quase 1,90, então 1.500 pontos, uma alta muito forte aí durante a semana de reversão de tendência, depois da queda forte, né, que nós tivemos na semana retrasada, né, principalmente na dia 30 de julho, com uma queda gigantesca aí de 6%, né, fortíssima queda. Vamos falar o primeiro motivo da sexta-feira, né, porque o mercado caiu
na sexta-feira, né? Os preços do café registraram perdas acentuadas na sexta-feira devido a preocupações de que o agravamento da pandemia levará a restrições mais rígidas que reduzem o horário de funcionamento dos restaurantes e cafeterias e restringem a demanda por café. A média de 7 dias de novas infecções por Covid nos Estados Unidos voltou a subir e forte, tá? Batendo a massa dos últimos 6 meses para 123.734 pessoas na quinta-feira. Além disso, Tóquio também relatou um recorde de 5.773 novas infecções por Covid na sexta-feira, né? Principalmente essa variante aí, Delta, né? Os preços do café no início da semana registraram altas de 2 semanas, depois que agora sim, né, o motivo da alta, né, durante a semana. A OIC, né, a Organização Internacional do Café, cortou durante a semana, né, e aí informou na quarta-feira que a sua estimativa de superávit global da safra 2021 foi para 2,2 milhões de sacas, de uma estimativa anterior de 2,26 milhões de sacas. Já olhando o lado baixista, né, entretanto, a OIC informou que o total das exportações globais de café durante outubro-junho aumentou 2,5% para 98,54 milhões de sacas. Na quarta-feira, um pouco baixista aí para o mercado, né? Agora olhando para o café robusto, café conilon, o Departamento Geral de Alfândega do Vietnã, na quarta-feira, informou que as exportações de café do Vietnã, do dia 11, né, de agosto, as exportações de café do Vietnã em julho aumentaram 11,2% para 122.293,93 MT. No entanto, as exportações acumuladas de café do Vietnã de janeiro a julho, isso aí já foi bem altista para o mercado, né, caíram 8%. Tá? A Somar Meteorologia disse na segunda-feira que as condições de seca e temperaturas mais altas estão afetando as safras de café do Brasil, na segunda-feira passada, nas altas, né? Eles tinham falado, né, não a Somar até que não, mas outros serviços de meteorologia diziam, né, que o país iria ter chuvas, né, no início essa semana, que está começando a próxima, né? Aí a Somar descartou, disse que não vamos ter chuvas nas próximas 2 semanas. E aí o mercado entrou nesse rally de alta durante a semana toda. A Somar disse que os níveis de umidade do solo podem cair ainda mais em relação aos níveis já críticos, pois a disponibilidade de água no solo em Minas Gerais está abaixo dos 10%, quando o nível mínimo para o desenvolvimento da cultura, né, do café é de 60%. A Somar Meteorologia também informou na segunda-feira, né, no início da semana passada, que as chuvas em Minas Gerais foram de 0,8 milímetros na semana retrasada, apenas 11% da média histórica. Período de floração importantíssimo para os cafeeiros começa no mês que vem e a falta de chuva pode reduzir a floração dos cafeeiros e reduzir ainda mais a produção de café. Então a gente tem tudo esse movimento aí de notícias, né, que acaba influenciando o mercado. Então o mercado ensaiou, né, uma nova alta em Nova York, dando sustentação principalmente ao físico interno. Daqui a pouco eu vou comentar sobre o físico. O que a gente pode ver, pelo menos por enquanto, é o produtor segurando um pouco a mão, o que é natural, ainda mais diante da ameaça de novos ganhos, né, da alta de preços e um dólar volátil ainda valorizado. Sem novas surpresas, essa deve ser a postura dos vendedores até setembro, e isso ajuda a reforçar o cenário firme para os preços, né, do físico. O produtor brasileiro vendeu 53% da safra 21-22. Embora a geada no Brasil tenha feito o preço disparar no mercado físico interno, isso não se traduziu em um aumento tão expressivo no fluxo de negócios, né? A quebra da safra 21, né, do 2021, e as perdas potenciais para a safra 22 devem reduzir a oferta brasileira nos próximos 2 anos. E embora os preços estejam muito atrativos, prevaleceu em um primeiro momento a cautela entre os vendedores por conta das dúvidas sobre o potencial produtivo brasileiro. Também favoreceu essa postura mais curta dos negócios, né? A ideia preliminar da consultoria Safras e Mercado é que gire entre 7% a 12% do potencial produtivo de 2022, mas uma situação mais clara somente depois das chuvas e com as primeiras floradas, né? Enquanto isso, a incerteza deve segurar o ímpeto, né, dos vendedores. O preço dos cafés melhores continua acima dos R$1.000 a sacas e mesmo assim os negócios continuam amarrados. Bom, então a gente tem esse cenário ainda preocupando com o mercado, né? Bom, mais notícias aí que eu gostaria de passar para vocês, né? Durante a semana, a Cochupé, né, a maior exportadora, cooperativa exportadora, né, de café do Brasil, informou que havia atingido 70,96% da área dos cooperados até dia 6 de agosto, versus 77,88% em 2020 e 91% na mesma época em 2019. Então, teoricamente, né, a colheita ainda está atrasada
atrasada, né? Tá andando, mas um pouco abaixo do ano passado. A Cuspem informou a agência Reuters, né, na quinta-feira, dia 12 de agosto. O atraso na colheita se deve às ações de controle do coronavírus, que incluem afastamento dos trabalhadores, somente o trabalho manual, né, de colheita, doentes, né, e com sintomas de gripe, explicou a cooperativa na semana retrasada, né? Os dados da cooperativa apontam um atraso maior do que o revelado por analistas privados, que já vem a colheita perto de 90% do volume total. Eu andei chegando a ler um pouco em torno de acima de 80%, né? Segundo o relatório da Cuspem, os trabalhos estão mais avançados no sul de Minas, onde os cooperados já colheram 73,72% da área cultivada. Em São Paulo, né, a famosa região mogiana, 70% dos cafezais já tiveram colheita, enquanto no Cerrado de Minas esse índice é de 65,5%. Então isso ainda acaba segurando o mercado, né? Então, como eu falei, né, tivemos uma queda forte na sexta-feira, dia 13/8, sexta-feira 13. O café arábica ainda está sustentado por uma previsão reduzida para a safra da próxima temporada. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, após danos da geada, com a colheita desse ano quase completa, como acabei de comentar. Ainda há estimativas conflitantes sobre qual o potencial da produção que foi perdido pelas geadas no Brasil, afirmaram os operadores, trazendo forte volatilidade ao mercado. Então essa ainda é a grande preocupação, quanto que perdeu, né? Eu tive reunido com um grande produtor de café durante essa semana, perguntando, né, quer dizer, o que você acha, como é que foi o parque cafeiro brasileiro afetado, né? Pelo menos a conversa aqui na região ainda é em torno de 40%, 50% de perda. Lógico que conversando com produtores chegam a nos informar que tiveram perdas de 80% da safra. Então a geada foi realmente triste para o produtor, estamos ainda de luto. É isso que tem que ser informado aí, né? Uma notícia também que eu acho que acabou pesando para o mercado, né? A SOMAR informou que tem previsão de chuva, né? Soltou o boletim na sexta-feira, no início do dia. Eu acho que foi também um dos motivos da queda aí da sexta-feira 13, né? Quase 400 pontos na Bolsa de Nova York. Disse que a partir do dia 23 de agosto vamos ter chuvas no sul de Minas e em algumas outras regiões cafeeiras. Não informou se daqui no Cerrado Mineiro vai ter chuva, mas só de informar que vai ter chuva no sul de Minas, eu acho que acabou realmente um dos motivos pressionando o mercado. Essas as informações para todos os produtores aí de café. E, para encerrar, como trabalhou o nosso famoso mercado físico na semana, né? Na quinta-feira, dia 12 de agosto, nova alta nos preços deixou o mercado firme, porém a comercialização continua sem volume expressivo. As cotações oscilaram entre R$ 1.020 a R$ 1.050 para o lote de picadura natural. Já para os lotes mais finos, a ideia chegou na casa de R$ 1.060 a R$ 1.080. Se for extra fino, com certificado, até R$ 1.120. O mercado a termo, né, a venda futura, ideia de café fino com 15% de catação, entre R$ 1.070 a R$ 1.080. Para setembro de 2022, né, R$ 1.070 a R$ 1.080. E na faixa de R$ 1.090 a R$ 1.120 para setembro de 2023. Isso aí, essas são as informações para todos, para Catu Rural, para todos os produtores de café do Cerrado, sul de Minas, zona da Mata, Mogiana, Rondônia. Abraços a todos e vai café! E voltamos depois do intervalo falando um pouco mais sobre o mercado do café. Não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? As margens das indústrias de café estão no pior patamar e muitas não serão capazes de evitar o repasse ao consumidor devido à forte valorização dos insumos, o que continua a ocorrer no mercado. Sem reajuste, há um comprometimento na sustentabilidade do negócio. Para o consumidor continuar tendo acesso a um produto de qualidade que já está acostumado, precisará compreender o reajuste que a prateleira irá apresentar. Diante deste cenário, o consumidor terá que ficar atento e desconfiar daquelas marcas que oferecem preços muito baixos. Alerta Celírio Inácio, que é diretor executivo da ABIC.
O Joãozinho Grafista agora aponta outras notícias para o mercado do café, como a baixa umidade do solo e a média de chuvas. A SOMAR disse que os níveis de umidade do solo podem cair ainda mais em relação aos níveis já críticos, pois a disponibilidade de água no solo em Minas Gerais está abaixo dos 10%, quando o nível mínimo para o desenvolvimento da cultura, do café é de 60%. A SOMAR Meteorologia também informou na segunda-feira, no início da semana passada, que as chuvas em Minas Gerais foram de 0,8 milímetros na semana retrasada, apenas 11% da média histórica. Período de floração importantíssimo para os cafeeiros começa no mês que vem e a falta de chuva pode reduzir a floração dos cafeeiros e reduzir ainda mais a produção de café. Então a gente tem todo esse movimento aí de notícias, que acaba influenciando o mercado. Então o mercado ensaiou, uma nova alta em Nova York, dando sustentação principalmente ao físico interno. Daqui a pouco eu vou comentar sobre o físico. O que a gente pode ver, pelo menos por enquanto, é o produtor segurando um pouco a mão, o que é natural, ainda mais diante da ameaça de novos ganhos, da alta de preços e um dólar volátil ainda valorizado. Sem novas surpresas, essa deve ser a postura dos vendedores até setembro, e isso ajuda a reforçar o cenário firme para os preços do físico. O produtor brasileiro vendeu 53% da safra 21-22. Embora a geada no Brasil tenha feito o preço disparar no mercado físico interno, isso não se traduziu em um aumento tão expressivo no fluxo de negócios. A quebra da safra 21, do 2021, e as perdas potenciais para a safra 22 devem reduzir a oferta brasileira nos próximos 2 anos. E embora os preços estejam muito atrativos, prevaleceu em um primeiro momento a cautela entre os vendedores por conta das dúvidas sobre o potencial produtivo brasileiro. Também favoreceu essa postura mais curta dos negócios. A ideia preliminar da consultoria Safras e Mercado é que gire entre 7% a 12% do potencial produtivo de 2022, mas uma situação mais clara somente depois das chuvas e com as primeiras floradas. Enquanto isso, a incerteza deve segurar o ímpeto dos vendedores. O preço dos cafés melhores continua acima dos R$1.000 a sacas e mesmo assim os negócios continuam amarrados. Bom, então a gente tem esse cenário ainda preocupando com o mercado, Bom, mais notícias aí que eu gostaria de passar para vocês, Durante a semana, a Cospé, a maior exportadora, cooperativa exportadora, de café do Brasil, informou que havia atingido 70,96% da área dos cooperados até dia 6 de agosto, versus 77,88% em 2020 e 91% na mesma época em 2019. Então, teoricamente, a colheita ainda está atrasada. Tá andando, mas um pouco abaixo do ano passado. A Cospé informou a agência Reuters, na quinta-feira, dia 12 de agosto. O atraso na colheita se deve às ações de controle do coronavírus, que incluem afastamento dos trabalhadores, somente o trabalho manual, de colheita, doentes, e com sintomas de gripe, explicou a cooperativa na semana retrasada. Os dados da cooperativa apontam um atraso maior do que o revelado por analistas privados, que já vem a colheita perto de 90% do volume total. Andei chegando a ler um pouco em torno de acima de 80%. Segundo o relatório da Cospé, os trabalhos estão mais avançados no sul de Minas, onde os cooperados já colheram 73,72% da área cultivada. Em São Paulo, a famosa região mogiana, 70% dos cafés já tiveram colheita, enquanto no Cerrado de Minas esse índice é de 65,5%. Então isso ainda acaba segurando o mercado, Então, como eu falei, tivemos uma queda forte na sexta-feira, dia 13/8, sexta-feira 13. O café arábica ainda está sustentado por uma previsão reduzida para a safra da próxima temporada. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, após danos da geada, com a colheita desse ano quase completa, como acabei de comentar. Ainda há estimativas conflitantes sobre qual o potencial da produção que foi perdido pelas geadas no Brasil, afirmaram os operadores, trazendo forte volatilidade ao mercado. Então essa ainda é a grande preocupação, quanto que perdeu, Eu tive reunido com um grande produtor de café durante essa semana, perguntando, quer dizer, o que você acha, como é que foi o parque cafeiro brasileiro afetado, Pelo menos a conversa aqui na região ainda é em torno de 40%, 50% de perda. Lógico que conversando com produtores chegam a informar que tiveram perdas de 80% da safra. Então a geada foi realmente triste para o produtor, estamos ainda de luto.
É isso que tem que ser informado aí, né? Uma notícia também que eu acho que acabou pesando para o mercado, né? A SOMAR informou que tem previsão de chuva, né? Soltou o boletim na sexta-feira, no início do dia. Eu acho que foi também um dos motivos da queda aí da sexta-feira 13, né? Quase 400 pontos na Bolsa de Nova York. Disse que a partir do dia 23 de agosto vamos ter chuvas no sul de Minas e em algumas outras regiões cafeeiras. Não informou se daqui no Cerrado Mineiro vai ter chuva, mas só de informar que vai ter chuva no sul de Minas, eu acho que acabou realmente um dos motivos pressionando o mercado. Essas as informações para todos os produtores aí de café. E, para encerrar, como trabalhou o nosso famoso mercado físico na semana, né? Na quinta-feira, dia 12 de agosto, nova alta nos preços deixou o mercado firme, porém a comercialização continua sem volume expressivo. As cotações oscilaram entre R$ 1.020 a R$ 1.050 para lotes de picadura natural. Já para os lotes mais finos, a ideia chegou na casa de R$ 1.060 a R$ 1.080. Se for extra fino, com certificado, até R$ 1.120. O mercado a termo, né, a venda futura, ideia de café fino com 15% de catação, entre R$ 1.070 a R$ 1.080. Para setembro de 2022, né, R$ 1.070 a R$ 1.080. E na faixa de R$ 1.090 a R$ 1.120 para setembro de 2023. Isso aí, essas são as informações para todos, Paracatu Rural, para todos os produtores de café do Cerrado, sul de Minas, zona da Mata, Mogiana, Rondônia. Abraços a todos e vai café! Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, na sua lista de transmissão, seu Facebook, no story do Instagram, manda para todo mundo, ok? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes do rádio, que nos acompanham tanto pelo rádio quanto pelo aplicativo de rádio, né? O escolhido por você. Em especial aí para o Fernando Fernandes e para a família, lá no sítio JF, região da Nova Lagoa Rica, e todos nessa região aqui em Paracatu. Também em Paracatu, lá no Buriti da Conquista, para Edilene, a Cleide e o Ataíde na Fazenda das Lajes. Também um grande abraço para vocês. Para os nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos de celulares, aí um grande abraço a todos. Instagram, @Paracatu Rural, tem o Eliton Gamaliel, Felipe Damasceno, Cristiano Rabelo de Souza, que acompanha sempre o nosso Instagram. Facebook.com/Paracatu Rural, Elder Lieberman, também Matheus Botelho, João Saul Soares, Davi Kalenivski. Epa, nome difícil, hein? youtube.com/Paracatu Rural. Tem o Fábio Machado, a Fátima Maria, Viviane Ferraz de Oliveira. Queremos também agradecer os nossos parceiros, Cicobi Cred Gerais e Hidrocontrol. Seja parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, um grande abraço a todos. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e a sua equipe, também a Lohane Marques, nossa redatora, e para minha querida esposa Paula de Oliveira. Beijo, Paula. Gente, lembrando para você, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, diversos aplicativos de podcast, site paracaturural.com. É só você acompanhar aí na sua plataforma favorita. No rádio, nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã, na Boa Vista FM, e aos domingos às 6 horas da manhã, com histórias de sucesso. Você ouve pelo rádio na 96,5 MHz ou ainda em aplicativos de rádio, como por exemplo Rádiosnet. Também estamos na antena parabólica TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.